Salve galera, aqui é Marcos Madalena do Eleve. E aí, como é que você tá? Como é que tá a sua equipe, seu time, seu ministério? Como é que tá seu coração? E aí, tá segurando firme? Espero que sim. Você tem Jesus e quem tem Jesus tem tudo. Eu quero falar com você o que hoje? Eu quero falar sobre enfrentamento de crises na liderança. Como liderar em tempos de crise. Já pega essa aqui no começo. O Tozer ele fala assim: é muito improvável que Deus use uma pessoa que não tenha passado por uma dor. Então a dor faz parte da sua formação. Vamos aprender aqui com os apóstolos como você lidera em tempos de crise? Sabe que às vezes uma situação muito estável, uma situação muito equilibrada, onde tudo vai indo bem, é uma situação que não testa a real qualidade de um time, a qualidade de uma liderança. Então, quanto pior é o momento, mais se faz necessário uma boa liderança. E também eu não acredito que é só pelo fato de passar por crise e por dor que você foi aprovado. Porém, quem passa por problemas e crises e olha para Jesus e dá as respostas certas, se torna melhor. Esse momento que nós estamos vivendo hoje no Brasil, no mundo, pode trazer oportunidades para que você se torne um líder melhor, uma pessoa melhor, para que você vença e realmente saia melhor do outro lado. Verifique na Bíblia, verifique no livro de Atos, como as pessoas lidaram em tempos de crise. E esse é um dos momentos que eu admiro a atitude dos apóstolos, que trouxe grandes ensinamentos para nós hoje na igreja no momento de crise. O que aconteceu? Havia doações que eram para a igreja, eles distribuíam essa doação e aí então os que não eram judeus começaram a reclamar que havia um preconceito, eles não recebiam e os judeus eram priorizados. E aí foi feito um levantamento do que era essa crise e como resolvê-la. Liderança em tempos de crise, primeira coisa, fale ao coração com fé e esperança. Atos 6, do 1 até o versículo 7, algum tempo depois, o número de judeus que creram em Jesus aumentou muito. Gente, tem boa notícia aqui. Olha só, primeira coisa que o texto ressalta, num contexto onde Deus estava fazendo coisas boas, ele começa mostrando o que é positivo, o que é bom, não importa a situação que você está passando. Se você crê em Jesus, se você crê que sua fé é real, se você crê que o evangelho é boas notícias, tem coisas boas aí. Então fale ao coração das pessoas, fale ao coração do seu time, fale ao coração da sua igreja, fale ao coração da sua juventude, que você acredita no Deus da esperança, que a igreja é casa de esperança, que Deus está fazendo boas coisas. Então, em crises, fale ao coração das pessoas com fé e com esperança. Quem tem Jesus pode fazer isso em qualquer situação. Segundo, levante as informações reais. Gente, a gente vive num tempo de fake news. Tem cada canal de notícia e meio de notícia online que é brincadeira. Você vê cada coisa que não dá. E as pessoas compartilham qualquer áudio que chega para o WhatsApp, tá todo mundo apavorado, compartilhando tudo que é grupo, é cada corrente, é cada meme. Cuidado! Então, quando chegar uma notícia ruim, não seja portador de fake news, não seja portador de coisas que alardeiam as pessoas. Por mais que notícias sejam verdadeiras, existem formas de falar. Os apóstolos viram aqui, a queixa deles era que as viúvas do seu grupo estavam sendo esquecidas na distribuição diária de dinheiro. Olha só, havia uma distribuição, uma ajuda, um projeto social e os judeus que tinham nascido fora de Jerusalém começaram então a reclamar que os judeus que nasciam em Jerusalém recebiam e eles não. Essa era a real situação, porque não era a vontade deles que isso acontecesse. Se a diretriz fosse só gente de Jerusalém recebe, estava tudo bem. Então nós temos que levantar qual é o real problema. Pesquise bem as principais iniciativas para lidar com o assunto. Os apóstolos tinham o quê? Eles tinham as escrituras, eles tinham o exemplo de Jesus, situações talvez que eram benchmark, eram um exemplo do que era ser feito ao redor do mundo. Nós estamos lidando com situações que nós podemos entender como as igrejas ao redor do mundo estão lidando, como que os países estão lidando, como que
que as comunidades estão se unindo para enfrentar um momento de crise. E aí então você vai ter um aparato, um cenário para você tomar melhores decisões. Reúna um grupo para tratar da crise. Não trata de tudo sozinho. Quando você decide sozinho, tudo que você faz é colocado em xeque. Se deu certo, todo mundo vai te aplaudir. Mas se não deu, você vai ser o principal culpado. Um bom líder não toma as decisões sozinho, mesmo que tenha a prerrogativa de tomar a decisão sozinho se necessário. Ele costuma ter um grupo de tomada de decisões. E em crise é comum você formar um gabinete de crise, um comitê de enfrentamento de crise. Então os 12 apóstolos reuniram todo o grupo de seguidores e disseram: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, escolham entre vocês homens de confiança. Muitas vezes a gente rapidamente julga que o problema é preconceito, que o problema é injustiça. E a injustiça estava acontecendo aqui por causa de outro problema, que era a centralização. Aí eles centralizaram neles as decisões. No final das contas aqui, Pedro, os apóstolos tomaram para si a responsabilidade, porque eles falaram: nós nos ocupamos numa tarefa que não era nossa, nós decidimos tomar todas as decisões sozinhos e fazer tudo sozinhos, e aí o povo sofreu. E ele já tinha, por exemplo, o benchmark de Moisés. Quando Moisés decidia tudo sozinho, o povo morria de fome. Então eles viram que havia algo para ser feito que eles não estavam fazendo. Então, ao formar aquele gabinete de crise, eles identificaram o real problema e tiveram soluções para ele. E nós vemos também, outra coisa importante, reveja o calendário e as estratégias estabelecidas. Até aquele momento, eram os apóstolos que serviam às mesas. E às vezes nós determinamos alguns ministérios na igreja como sagrados, alguns eventos como sagrados, alguns nomes como sagrados. Tem hora que as vacas sagradas têm que virar churrasco. Tem hora que nós temos que fazer como Eliseu, pega tudo, queima lá no churrasco para a família e vamos adiante. O que Pedro e os apóstolos fizeram aqui? Eles reviram o ministério sempre tinha sido feito desse jeito. Os apóstolos distribuindo os donativos, o dinheiro, aquilo que era de serviço e apoio para as famílias carentes. Mas nesse momento eles viram: não é nosso trabalho mais, vamos rever. Quando você tem uma crise, reveja o seu calendário, reveja os seus programas, suas estratégias para que o essencial não fique comprometido. O essencial aqui era a ajuda ao próximo, era distribuir com justiça os donativos, aquilo que era entregue. Isso não ficou em xeque. Por que não ficou em xeque? Porque a forma de ser feito foi revista. Eu vejo assim, rapaz, tem uma grande oportunidade agora, quando cultos se tornam online, quando células se tornam online, quando o discipulado tem que acontecer sem encontro físico, quando nós temos que adiar um evento, quando nós temos que adiar a forma de o ministério funcionar. Então, nós podemos parar e rever as estratégias para que a essência não seja comprometida. Sexto, engaje o grupo em um plano de oração envolvente. Os 12 falam: não está certo nós deixarmos de anunciar a palavra de Deus para tratarmos de dinheiro. Por isso, irmão, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Ou seja, tem gente que delega e fala assim: não deu certo, mas você escolheu pessoas de confiança, você deu a estratégia correta, você disse exatamente o que era para ser feito, você acompanhou a tarefa. A grande questão está em como você delega, como você elege essa estratégia. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. E todos concordaram com a proposta, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E aí vai falar sobre os outros homens que foram escolhidos. Versículo 6. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. Nenhum plano na igreja funciona sem oração. Sabe por que às vezes a igreja perdeu o seu lugar na hora de uma crise, de um problema? Porque ela passou a fazer só o que todo mundo faz. Ela começa a usar só estratégia de psicologia, de coaching, de outros mecanismos de gestão, e ela deixa de fazer a sua principal função. Não é que a psicologia não tem aprendizado, que a gestão não tem aprendizado, que ferramentas de mentoria não tem aprendizados, mas é a igreja
igreja que ora, que impõe as mãos. Aqui fala que eles impuseram as mãos. É a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, impondo as mãos, transferindo autoridade. Sabe, a igreja que repreende o espírito de morte, é a igreja que expulsa demônios, é a igreja que paralisa a disseminação de um vírus por meio da fé. Nós vemos que a oração pode muito em seus efeitos, a oração cura o doente, restaura o enfermo, liberta os cativos. Então, estabeleça um plano de oração envolvente, com uma estratégia onde as pessoas vão orar, vão saber pelo que orar, aonde orar, como orar, e isso vai ser muito poderoso no enfrentamento de uma crise. Se nós não orarmos, quem vai orar? Os jornalistas, os políticos, a polícia, sabe? Quem vai orar? Os médicos vão orar? Nós vamos orar, a igreja vai orar. É hora do exército da intercessão estar a postos, sabe? É hora de você se posicionar diante de Deus, crendo que a oração em Jesus, a oração da fé, a oração do justo, escreve a história sobre a terra. E por último, creia que Deus tem um plano melhor. Creia que Deus tem um plano melhor para tudo que foi afetado pela crise, sabe? O ano passado, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas em 2019, nós tivemos a crise da paralisação dos caminhoneiros. Eu estava pregando uma cidade, quase que eu não consegui voltar. A gente ia ter uma conferência, a Conferência Inspira, e a conferência foi adiada. E foi tão interessante que quando nós adiamos a conferência, ela estava com um número de inscritos. Depois que ela foi adiada, passou para setembro, nós tivemos a maior conferência de liderança que nós já fizemos, e foi a melhor de todos os tempos. Sabe, tudo aquilo que foi mexido, eu quero dizer para você, se Deus está no controle, Ele tem um plano ainda melhor. Suponha que esse negócio acabe. Talvez Ele queria acabar com esse negócio mesmo, entendeu? Mas suponha que aconteça no outro momento, que não é o momento que você queria e você ficou triste. Espere que Ele tenha uma data melhor, um contexto melhor. Ele tem algo melhor para aquilo que você sonhava. Deus, Ele pode fazer, Efésios 3:20, infinitamente mais do que tudo quanto sonhamos, esperamos, de acordo com o poder dele que opera em nós. Amém? Não é tempo de você ficar lamentando e chorando. A gente não tem tempo para isso não, gente. É hora de crer que Deus tem um plano melhor. Avante, é hora de coragem. É um momento de crise, porque o povo agora vai ter uma transição de liderança no meio da crise. É hora de entrar e tomar posse da terra. Um momento crucial. Mas seja forte e corajoso, que Deus já deu. Deus tem um plano melhor. Avante. Que Deus te encha de sabedoria, de fé, de coragem para crescer. Eu vejo líderes sendo forjados numa nova realidade em tempo de crise. Eu vejo Deus te enchendo de sabedoria, Deus te enchendo de fé, iluminando seu entendimento, Deus renovando as suas forças para que o povo dele seja conduzido para aquilo que Deus tem para a igreja brasileira nesse tempo. Nada pegou Deus de surpresa. É tempo de olharmos para aquilo que Ele está fazendo e sermos parte do que Ele está fazendo. Não é um momento de você ficar assustado com o que acontece na terra. É hora de você dar novos nomes aos lugares da terra. Vamos dar novos nomes. Uma UTI pode receber um novo nome. Uma situação de acidente pode receber um novo nome. Um momento de crise financeira pode receber um novo nome por pessoas de fé. Uma universidade cheia de ceticismo pode receber um novo nome por pessoas de fé. É hora de trazermos a influência do céu sobre a terra. Se você chegou nesse momento do vídeo e você decidiu que você não vai se deixar ser paralisado e você vai crescer nesse tempo, coloca aí #avante sempre. Com Jesus é assim, sempre avante, sempre encorajados e cheios de esperança, não importa qual seja o cenário. E se você tem uma pergunta, um comentário, uma sugestão, coloca aí, vai ser show interagir com você. Deus te abençoe. Valeu!